retomando a nossa reflexão, então, Rousseau, ele ao mesmo tempo que está defendendo, né, esta forma de exercício de poder, que é o poder democrático, ele vai ser também, digamos assim, o primeiro grande crítico da democracia moderna, né? Na medida que ele vai colocar em xeque a própria ideia da representação, da delegação da vontade política. Então, a democracia moderna é delegativo-representativa, ou seja, há uma delegação de poder dos cidadãos em relação àqueles que são constituídos de poder político e que passam a exercer, portanto, essa função de representação da vontade política dos cidadãos. O Rousseau vai dizer, olha, isso daí não existe, né? A vontade política é intransferível, porque ela evoca a nossa capacidade de deliberação diante da realidade, capacidade essa que está ancorada na razão e no sentimento, na percepção do momento, nas circunstâncias. Então, Rousseau vai dizer o seguinte, olha, representação não existe, representação da vontade política. Se bem que Rousseau, né, aponta nessa direção, apesar da precariedade da democracia representativa, a pior democracia para Rousseau é sempre melhor do que a melhor tirania. Então, é nesse sentido que Rousseau defende a democracia, mas ao mesmo tempo a democracia que começava a tomar corpo naquele momento, né, no século XVIII. Então ele defende essa perspectiva democrática, mas ao mesmo tempo é o seu crítico exatamente por conta desse processo de representação. Pois bem, o Norberto Bobbio, ele vai retomar esta ideia da representação e vai dizer que a própria ideia de representação ou de representatividade democrática, né, ela sempre traz, digamos assim, ela já aponta no esforço de tornar o exercício do poder algo mais claro, algo transparente. Então, a própria ideia de presença, ou seja, o que é a representação? É tornar presente alguém que não está presente, né? Fazer, tornar visível alguém que, em certo sentido, se constitui de forma invisível. Então, os delegados, né, eleitos democraticamente, são aqueles que trazem para a arena decisória a voz de todos aqueles que não estão dentro desta arena decisória. Então, é nesse sentido que o Norberto Bobbio vai observar que em que se pese, né, a crítica que Rousseau faz da democracia moderna, a democracia moderna representativa, ela já aponta no sentido de iluminação do exercício do poder político. E é exatamente esse eixo que o Norberto Bobbio chama atenção com relação ao poder autocrático, ou seja, a diferença entre o poder democrático e o poder autocrático é que, precisamente, né, o poder democrático é aquele que vai ser exercido no âmbito da luz, no âmbito da claridade, no âmbito no qual é possível visualizar o que está em jogo. Então, o que é próprio do exercício do poder político é a publicidade, né? Ainda que pese que haja, em algum momento, todas as democracias reconhecem, né, em algum momento, em algum aspecto, a necessidade do segredo, do sigilo, mas aí vale o princípio que a publicidade tem que ser a regra e o sigilo tem que ser a exceção, né? Exceção que tem que ser muito bem avaliada se é necessária ou não, né? É nesse sentido, portanto, que o Norberto Bobbio está fazendo esta contraposição. Então, a diferença fundamental de um poder democrático para um poder autocrático seria exatamente este caráter da publicidade. Então, um poder que se entenda democrático e que não viabiliza ao máximo a clareza dos atos do poder é um poder que não se constitui propriamente de forma democrática. Só para dar um exemplo, na reunião do dia 22 de abril do governo Temer, né, que foi considerado aí um show, né, um espetáculo de horrores, né, por conta ali da falta do espírito democrático,
se destaca, dentre outros, né, além dos palavrões proferidos pelo presidente da República, das ameaças do ministro da Educação em relação ao Supremo Tribunal Federal, etc., se destaca a fala do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dizendo que se deveria aproveitar, ali estavam os ministros do governo Bolsonaro, que se deveria aproveitar aquele momento que a população estava distraída com a pandemia do coronavírus, pasme, né? Então, insensibilidade total em relação a esse drama humano, e que a imprensa estava voltada para isso, e expressão do Ricardo Salles deveria se passar a boiada, ou seja, um conjunto de regras de desregulamentação que vão bem na perspectiva deste olhar neoliberal do governo Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles com relação à temática ambiental, né? Por sinal, olhar desastroso que está fazendo o Brasil retroceder décadas no que se refere à proteção do meio ambiente. Mas ali fica muito claro um certo ataque à democracia quando ele esquece que, pelo princípio da publicidade, o gestor público ele tem que se empenhar ao máximo para que os atos da gestão, os atos de governo, sejam plenamente conhecidos pela população. E ali ele estava trabalhando exatamente no sentido contrário, né? Que esses atos deveriam ser escondidos ao máximo. Então ali você vê bem a diferença, né? Então ali ele expressou uma pérola do que não é um exemplo do que não é um poder democrático, do que é um poder autocrático, ou seja, você tenta esconder ao máximo da população as reais intenções dos governantes, a gestão da coisa pública. Norberto Bobbio está dizendo, olha, isto não é democracia. Democracia é poder exercido à luz do dia, pode ser assim, né? Então, de forma clara. Então, por isso a centralidade para Norberto Bobbio do princípio da publicidade como elemento fundamental do poder democrático. Paramos aqui porque o vídeo está ficando pesado, já voltamos.